produtos, lembra? Lembra do ágio, lembra do boi gordo, do boi no pasto? Talvez vocês eram pequenos, mas viram na televisão os fiscais do Sarney correndo atrás dos produtos, ou os fiscais da Sunab correndo atrás do boi no pasto. Lembram disso? Né? Ou já ouviram falar nisso? Eu já nessa época já trabalhava em banco, já lembro muito bem como é que foi a aplicação dessa lei. Isso é o quê? Revogação de uma lei econômica. Lei da oferta e da procura. Está entendendo? Eles quiseram revogar uma lei econômica. Eu acho que Pedro pode nos explicar melhor, com um pequeno gráfico, o que acontece quando se publica ou promulga uma lei dessa. Talvez seja melhor a gente deixar para a segunda aula, que eu vou abordar a lei da oferta e da demanda, mas só para, digamos, dar uma pincelada, muito provavelmente o que aconteceu em termos econômicos aí, né, que digamos, o preço foi fixado abaixo do preço de equilíbrio, né? Então o que acontece? Você teria aí uma quantidade demandada muito maior do que ofertada, então isso daí teria alguns efeitos aí em termos econômicos. Quais seriam os efeitos? Fila, né? Ou simplesmente retirada dos produtos do mercado, né? Digamos assim. Agora eu depois eu vou colocar na próxima aula que a gente vai colocar o gráfico direitinho, colocar que a gente vai evoluindo nos temas econômicos. Mas eu ia só mencionar que a Argentina teve uma maneira mais interessante de controlar a inflação, né? Que foi simplesmente demitir, né, o presidente do órgão do IBGE deles, né? E aí foi muito interessante que também teve uma repercussão econômica lá, né? Hoje em dia, é explicado pelo direito da economia, né? Hoje em dia o que acontece? Simplesmente ninguém mais olha o indicador oficial. Então começaram a surgir no mercado, como reflexo, né, dessa medida drástica aí do governo argentino, começaram a surgir outros órgãos que estão na verdade medindo a inflação, né? Então, na verdade, o mercado reage frente a essa atitude drástica do governo. Então é um outro caso interessante aí na mesma linha. Por quê? Porque não foi observado assim até a lógica econômica que está por detrás disso, né? E, curiosamente a Argentina também teve um plano austral, né? Que foi mais ou menos da mesma época. Eu tenho uma experiência que minha mãe era dona de um pequeno comércio e charque, né? Carne charque, era um produto também congelado, um produto de primeira necessidade. Logo, quando sumiu a carne in natura, um substituto é a carne charque. Substituto é uma expressão também da economia. Quando você não tem um bem, você consome outro que é substituto daquele que você estava acostumado. Ok? Então, a carne de charque, minha mãe simplesmente passou a racionar. Vendia para quem conhecia e vendia mais caro. Simplesmente isso. Não tinha ninguém que conseguisse congelar aquele preço no comércio dela. A realidade acontecia assim. Ela pegou o charque, toda a nossa venda é daquelas casas portuguesas antigas, em que a venda fica ao lado da casa, simplesmente pegou o charque e levou para dentro de casa. O fiscal chegava lá, não tem charque, o charque está lá dentro de casa. Mas se chegasse alguém querendo pagar mais do preço congelado, simplesmente ela vendia, estava resolvido o problema. Assim que funciona. Então, eu acho que vocês começam a perceber que as ferramentas da economia são muito interessantes e são na aplicação do direito. Então, se aparecer alguma coisa assim para vocês analisarem e emitir parecer, pode também fazer essa abordagem utilizando elementos da economia. Olha, se você fizer isso, não vai funcionar porque você está revogando a lei econômica e esse troço vai gerar esses efeitos negativos. Não vá por esse caminho. Tem uma outra lei aí também, como o tempo passa rápido, a gente vai falando, eu não vou pedir que ninguém leia, mas vou comentar rapidamente. É a famosa lei da minha entrada. O que é a lei da minha entrada? Que não também é revogação de uma lei econômica. A lei da minha entrada diz que estudante ou fulano ou cicrano tem direito à minha entrada, não é isso? Acho que tem aí a lei da minha entrada do GDF. Depois vocês podem ler também. Eu só vou comentar. Mas ela diz basicamente isso. Estudante tem direito à minha entrada. Eu pergunto aos senhores, como é que de fato o mercado reage a essa lei? Aumentando o preço. Então o empresário, ele simplesmente, se ele ia cobrar, se o preço de equilíbrio dele fosse 50, ele cobra 100. Porque ele sabe que vai aparecer um grande número de estudantes ou de oportunistas igual a mim,
que não sou estudante, mas que tenho uma carteira de estudante. Oportunista é também um conceito de direito e economia que a gente vai estudar mais à frente, que são chamados free riders, né? Então os oportunistas, e cria também um mercado de carteira de estudante. Então eu tenho minha carteirinha de estudante, eu não sou bobo, não vou pagar o dobro do preço o tempo todo, não é verdade? Todo mundo, eu acho que acaba fazendo isso. Vai na carona aqui dos estudantes. Quem perde com isso? O empresário não perde. Quem perde com isso é quem não tem tempo de ir lá no Conjunto Nacional fazer uma carteira e pagar R$10. Logicamente, você já cria um mercado paralelo de R$10. Uma carteira dessa deve ter um custo de R$2, o cara cobra 10, 8 vai para o bolso de alguém aí. Então tem gente nesse mercado ganhando dinheiro com essa lei, que não é o consumidor. Então essa lei demagógica que não funciona. Se você quiser estabelecer um subsídio para o estudante ter acesso à cultura, que regulamente de outra maneira, que dê diretamente um subsídio para ele, que saia o dinheiro do orçamento para o estudante vai lá e pague, está entendendo? Pague ao empresário. E por aí vai. Nós temos diversas leis nesse sentido. Pedro me pediu para maneirar nos exemplos, para que sobre para as aulas seguintes, né? Mas aí dentro do material de vocês, existem outras leis que também... Na verdade, assim, com a lei você não vai conseguir, né? Eles querem que com a lei se revogue a economia, as normas econômicas. Só que o mercado vai dar um jeito de fugir daquilo ali. Você distorce o mercado, né? A palavra é essa, distorcer o mercado. Por quê? Porque você está tentando revogar uma lei revogável. Não vai ser revogado. Como o cara que queria revogar a lei da gravidade. Então a economia... O mercado ele vai ter formas de se adequar. Então, agora, eu te digo assim, que eu trabalho em consultoria. Quando passam certas coisas por a gente muitas vezes no final do parecer, a gente diz assim, que os aspectos econômicos, financeiros, técnicos, não são da alçada da gente. O máximo que a gente pode analisar é a questão jurídica. Então, uma questão dessa é uma questão econômica. Eu não posso me imiscuir numa área que não é minha, entende? É uma boa questão, do ponto de vista da atuação profissional. Eu acho que se você detiver esses conhecimentos e puder alertar ao gestor desses efeitos, eu acho que vale a pena desde já. A gente pode no máximo fazer um alerta. Exatamente. Olha, como o engenheiro, por exemplo, doutor, você não tem como revogar a lei da gravidade. Se eu fizer a caixa d'água lá, a água não vai descer, a água não vai chegar à sua cidade. É isso que vai acontecer, a caixa d'água vai ficar lá parada. Vai ter que construir talvez... Mas no final das contas, assim, cada um vai ter que assumir a responsabilidade dentro da sua área. Da sua área. Muito provavelmente alguém alertou ao Sarney, à época dos fatos, sobre essas consequências. Mas ele assumiu o risco, está entendendo? Ele foi lá e assinou o decreto-lei. Então vamos entrar agora. Na segunda parte, o Pedro vai utilizar muito mais microeconomia, os conceitos técnicos do que vamos falar aqui. Mas para que a gente chegue até lá, nós vamos passar aqui agora a mostrar como outros conceitos da economia e da microeconomia se aplicam ao direito. Quando falamos em economia, normalmente pensamos em quê? Taxa de juros, não é verdade? Inflação, balanço de pagamentos, esse tipo de coisa. Só que a análise econômica do direito, ela não utiliza de ferramentas da macroeconomia, mas sim da microeconomia, que é o estudo de como as pessoas agem no mercado e como as firmas, como os economistas chamam as empresas, agem no mercado. Então, a partir de agora, nós vamos nos focar na chamada microeconomia, que estuda de fato como as pessoas, diante de recursos escassos, atuam para obter as suas utilidades. Tá vendo que já tem algumas coisinhas que vocês não entenderam, né? Essa tal de utilidade aí, por exemplo, só a colega economista aqui que está rindo ali deve saber o que é. Wilson, você é a única economista aqui? Só uma pergunta rápida. Tem mais alguém? Do Banco Central deve ter noções de economia, né? Não só uma economia. Então, a microeconomia estuda, diante da escassez
Porque, deixa eu voltar aqui, o Centro Vejanovski, daquele livro que eu sugiro que vocês leiam até de hoje para amanhã, que é uma leitura extremamente fácil e rápida, tem uma imagem que é bem interessante. Ele disse que o direito e a economia, do ponto de vista científico, eles apareceram juntos. Eles apareceram com o pecado original. Isto é, antes do pecado original, você não tinha escassez. Adão e Eva viviam no paraíso. Tinha comida, tinha tudo em absoluta fartura. Então, eles viviam como nós vivemos hoje com o ar. Alguém aqui já entrou na justiça ou anda brigando, já viu alguma disputa judicial pelo ar? Sei lá, pode até começar a aparecer diante da poluição por aí, né? Mas por enquanto não tem, porque tem ar em abundância. Então, só podemos falar na existência de conflitos, que é o objeto do direito, quando há escassez. Então a economia e o direito nasceram juntas. Elas nasceram diante do problema da escassez. Quando Eva e Adão cometeram o pecado original, apareceu a escassez, né? Então deve ter faltado maçã nos pomares, deve ter nascido menino que precisava comer. Se eles se tivessem separado, só tinha um menino, ia fazer o quê? Tinha que ficar com alguém, não é verdade? Como temos nas brigas de família hoje. Então tem o direito de família para regulamentar com quem vai ficar a criança, porque só tem um menino. Se pudesse replicar aqueles meninos todos absolutamente igual, não teria problema de escassez, né? E por aí vai. Carro, todo mundo adora o carro, adora um avião, mas tem avião e carro para todo mundo? Não tem. Então deve ter milhares de conflitos no judiciário disputando carro, avião, até terra mesmo. Tem bastante terra, mas não tem terra para todo mundo. Então tem disputas de terra o tempo todo. Então, o direito e a economia, nesse aspecto, é muito interessante. Nascem, utilizando essa alegoria, nascem juntos, né? Só que depois acabaram se separando. E agora eles começam de novo a se reencontrar. A microeconomia, ela trabalha com alguns princípios, né? E aqui que é interessante. A economia, de um modo geral, ela tem invadido diversas áreas do conhecimento. Ela tem invadido o direito, a sociologia, a antropologia. Por quê? Porque ela é uma ciência das ciências humanas, que tem a maior capacidade de predição. Ela tem o seu ferramental teórico e conceitual lhe permite uma maior capacidade de predição e também ela é mais falsificável. Isto é, os seus pressupostos podem ser verificados empiricamente. Se eu digo que se o preço subir, a demanda por esse produto vai cair, eu posso fazer um teste, né, no mercado e verificar se isso é verdadeiro ou não. Infelizmente, no direito, nós não temos isso. Nós não temos um ferramental teórico que possa fundamentar, que possa falsificar, que possa ser objeto de verificação. Nós temos no direito doutrina. Aquilo que chamamos de teoria disso, do processo civil, teoria da fungibilidade. Pode citar algumas teorias aí, gente, que vocês conhecem mais. Tem várias teorias no direito, mas aquilo não é teoria, aquilo é doutrina, de um modo geral, porque aquilo não é verificável, não é falsificável. Teoria é aquilo que é falsificável, que é verificável mediante um outro experimento, não é? É isso que é teoria. Então o direito, infelizmente, a gente tem que reconhecer enquanto operador jurídico, não tem um ferramental teórico para verificar as suas assertivas, né? Ele tem um excelente instrumento linguístico, né? Nós somos capazes de diferenciar uma palavra da outra em nuances, né? Utilizar no nosso vocabulário, nas nossas petições, nas sentenças, nos nossos pareceres, um vocabulário bem específico, bem sofisticado, mas teoria nós não temos. Infelizmente não temos. É aí que entra a economia, ajudando o direito a compreender melhor como ele pode alcançar os objetivos a qual se propõe. Se vocês, assim, esse é um ponto extremamente importante e muito controverso. Quando os economistas falam isso, os juristas, de um modo geral, falam, não, nós temos sim uma teoria, vocês que
e não compreendem a nossa teoria. Eu, particularmente, nesse ponto de vista, eu me filio aos economistas, e principalmente aos juseconomistas, admitindo que nós, juristas, não temos uma teoria. Ok? E, desculpa, só uma intervenção aqui que, como você falou sobre o poder de previsão da economia, né? Provavelmente várias pessoas devem ter pensado, mas todo mundo fala que o economista tenta prever as coisas, mas não consegue prever nada. Então, que na verdade, que nem o Wilson disse, a teoria econômica, a ciência econômica, como uma ciência humana, talvez seja uma das únicas que tenha conseguido sistematizar o comportamento humano, em termos que tenha conseguido sistematizar a ponto de fazer previsões sobre o futuro. Agora, o grande problema da economia, você que estuda economia sabe disso, é o tal do ceteris paribus. Não sei se já ouviram falar sobre isso. O que é isso, ceteris paribus? Quer dizer, mantidas aquelas condições. Mantidas aquelas condições. Ou seja, na economia, como uma ciência humana, tem 500 mil variáveis que influenciam um determinado produto, determinada situação. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que caindo a taxa de juros, o nível da atividade econômica vai aumentar. Pode dizer isso, ceteris paribus, mantidas todas as outras variáveis constantes. Então, a dificuldade de previsão no economista deriva muito mais pelo fato, não da incapacidade ou da má qualidade assim, da doutrina econômica, da ciência econômica, mas muito mais em função do nível de variáveis que influenciam determinada situação. Diferentemente das ciências exatas, em que você pode isolar as variáveis de acordo com seus objetivos no laboratório, na economia é muito difícil fazer isso, então, porque é uma ciência humana. Então, esse nível de previsão, logicamente, tem que ser matizado por essas condições que a gente fala, que é o ceteris paribus. Então, excelente intervenção. Se assemelha à previsão. Assemelha a previsão que trabalha com modelos sofisticados, né, mas não sabe se de repente o Sol vai naquele dia provocar uma explosão maior que pode influenciar. Um outro conceito fundamental com o qual trabalham os economistas é a chamada escolha racional. Eu trouxe até um livro aqui bem interessante que eu conheci recentemente, chamado A Lógica da Vida, Descobrindo a Nova Economia em Tudo. Tem esse autor, Tim Harford, tem um outro livro chamado Economista Clandestino, onde ele analisa vários tipos de comportamento utilizando basicamente o princípio da escolha racional. E o que é esse chamado princípio da escolha racional? Ao contrário do que podemos à primeira vista imaginar, não é que nós, em todas as nossas ações, pensamos quanto custa isso, quanto custa aquilo, eu vou tomar essa decisão. Que saiamos decidindo, fazendo cálculos matemáticos o tempo todo. Não é isso. A escolha racional não é isso. Por exemplo, todo mundo aqui fechou a porta do seu carro? Fechou, né? Por que vocês fecharam a porta do carro? Para segurança, não é verdade? Não ter o seu carro furtado. Todo mundo tem alarme? Não tem, né? Então você fechou a porta do seu carro para não ter seu carro furtado. Então a escolha racional é uma relação entre meios e fins. Eu fecho a minha porta para não ter a porta do meu carro para não ter meu carro furtado. Eu coloco um alarme para aumentar o custo. Aí já entra um outro conceito de economia que aplicado no direito penal, para aumentar o custo do ladrão roubar meu carro. Se ele for lá abrir a porta do meu carro, vai disparar o alarme. Então ele vai ter um custo maior. Então provavelmente qualquer ladrão de carro que circule aqui na área, ele vai passar assim, toca rapidamente, né? Se a porta estiver aberta, ele segue. Depois ele volta, entra naquele carro e leva embora. Não é verdade? Se tiver um alarme, ele tocou ali, alarme tocou, ele faz o que? Corre, não é verdade? Então é esse pressuposto que parte dos economistas, que as pessoas agem de forma racional nas suas escolhas. Está entendendo? Aí você fala, mas eu não agi racionalmente para casar, para buscar uma namorada, um namorado. O Tim Harford, ele desenvolve isso aí em alguns pontos. Ele acha que essas escolhas, no fundo, elas são bem racionais.
Por mais que, à primeira vista, o nosso sentimento é de que não, que é simplesmente... os psicólogos também têm sua teoria para isso. A pessoa se apaixonou, o corpo liberou uma quantidade de uma certa secreção extremamente prazerosa que permitiu que as pessoas ficassem enamoradas, né? E daí começam a namorar e depois casam, né? Mas a escolha racional é utilizada pelos economistas para explicar a escolha das pessoas. Por quê? De um modo geral, aí já entra um outro conceito interessante. Como nós tínhamos falado, os recursos são escassos, não é verdade? Como os recursos são escassos, você tem que escolher as coisas, o que fazer, o que comprar, o que comer, como namorar, o tempo todo. Por exemplo, o tempo é algo muito escasso. Todo mundo que escolheu vir aqui, está aqui, fez a inscrição, veio aqui. Abriu mão de estar fazendo outra coisa, abriu mão de estar fazendo um parecer, abriu mão de estar na biblioteca, abriu mão de estar na audiência, pediu outro colega para ir, abriu mão de estar navegando na internet, abriu mão de abrir o jornal. Então, essa escolha de vir aqui teve também a sua racionalidade, né? Isto é, todo mundo que está aqui espera ter um retorno maior do que se estivesse no trabalho nesse momento, nessas 3 horas aqui, desses 3 dias. Aí entra um outro conceito também utilizado na verdade é outra forma de dizer isso, mas pode também ser definido como um outro conceito, utilizado pela microeconomia e pelos economistas, que é a noção de utilidade. Essa é uma noção fundamental, muito importante também para a gente compreender alguns fenômenos jurídicos. Isto é, eu estou aqui lecionando essa pequena palestra, dando essa pequena palestra, compartilhando com vocês o pouco que sei de economia, porque isso me dá uma utilidade. Está entendendo? Eu tenho tempo escasso, escolho racionalmente e tenho utilidade. Por que essa noção de utilidade? Alguém pode pensar, só é útil aquilo que tem um caráter egoístico, ou só é útil aquilo que tem uma retribuição, um valor monetário. Não, em economia não é assim que se analisa. À primeira vista, se você ler qualquer coisa de utilidade, vai aparecer mais essas questões monetárias, mas não é somente isso. Você passear no museu, ver quadros maravilhosos, tem sua utilidade. Então você maximiza a sua utilidade. Desculpa, Wilson, até ajudando aqui, digamos, a gente pode até pensar que a própria filantropia, a pessoa que está praticando aquele gesto assim, filantrópico, está fazendo isso porque também tem uma utilidade, gera um bem-estar. E aí é uma outra coisa fundamental em economia. As preferências são subjetivas, não é isso, Pedro? As preferências são subjetivas, né? Então, vocês preferiram vir aqui assistir esse curso. Outros que se inscreveram preferiram o seu trabalho, né? E por aí vai. Por isso que em economia não se compara preferências. Um outro conceito fundamental é o conceito de equilíbrio. Por isso que nós fizemos aquela pequena dinâmica aqui. Olá, bom dia. Aquela pequena dinâmica aqui. Por quê? Quando você trocou o chiclete pelo bombom, aconteceram 2 coisas. Primeiro, aumentou a sua utilidade. Não é isso? Você se sentiu melhor quando você recebeu o chiclete, porque você queria o chiclete. O outro colega que recebeu o bombom também teve a sua utilidade aumentada e se sentiu melhor porque ele recebeu o bombom. E aí entra um outro conceito do direito à economia, que é uma sofisticação do conceito de eficiência. Nós, às vezes, só pensamos em eficiência no sentido de fazer mais com os mesmos instrumentos que temos, com a mesma quantidade de trabalho, com a mesma quantidade de capital. Então, se você, com 10 pessoas, uma máquina faz 100 de um produto X, mas em função de aumento de produtividade, na semana seguinte você consegue fazer 120, você foi eficiente, né? Todas as empresas, todas as burocracias procuram ser eficientes. Mas tem um outro conceito utilizado aí pelo direito à economia, que trabalha essa questão de eficiência um pouquinho mais sofisticada. Quando você faz uma troca ou uma compra e venda, mesmo que não tenha aparecido um produto novo,
aquilo é eficiente. É eficiente por quê? Porque gera utilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um carro e vendo esse carro, o carro para mim tem menos utilidade do que o dinheiro, não é verdade? No entanto, para quem comprou o carro, pode ser um carro muito bonito, um carro esportivo, terá mais utilidade do que o dinheiro. O cara pode pensar, poxa, eu vou passear com esse carro, vou namorar com um monte de gente. Então, isso gerou para nós dois um bem-estar muito maior do que tínhamos antes. Então, quando a colega que trocou o chiclete pelo bombom, tanto ela quanto o outro aumentaram suas utilidades e essa troca foi eficiente. Compreendeu isso? Isso é fundamental para depois a gente voltar a entrar em custo de transação, a entrar em papel do Estado, né? Por que o Estado, de um modo geral, um dos papéis do Estado, das instituições governamentais, de toda e qualquer instituição, é diminuir o custo de transação. Porque diminuir o custo de transação, vai ser um conceito da segunda parte, daqui a pouco desenvolvido, permite que as pessoas troquem os bens de maneira mais rápida entre si, aumentando a eficiência e aumentando a sua utilidade. Todo mundo aqui já comprou imóvel, né? Quem não comprou deve estar prestes a comprar, porque agora está tendo bastante financiamento. É uma burocracia, então você tem que pagar a cartório, corretor, isso, aquilo outro. Isso é chamado custo de transação. Né? Tudo envolvido nessa, você tem que pesquisar aquela coisa horrível. Então, se você tivesse um sistema de transferência de propriedade mais rápido, mais seguro, mais barato, muito provavelmente mais pessoas investiriam em imóveis e comprariam e venderiam mais imóveis, aumentando a eficiência e aumentando a utilidade dessas pessoas. Então, quando o Estado impõe custos a que as pessoas comprem, vendem, troquem, façam, intervenham na vida contratual das pessoas, o Estado, de alguma maneira, está aumentando o custo de transação e permitindo e proibindo que as pessoas sejam mais felizes. No fundo é isso. Proibindo que as pessoas sejam mais felizes. Né? Que de repente vendam seus carros, suas casas, fique com o dinheiro, põe seu dinheiro no banco. No entanto, as transações econômicas, muitas delas, são extremamente regulamentadas, extremamente custosas. Né? Impõem um custo às pessoas, à felicidade das pessoas em última instância. Essa é uma abordagem também do direito à economia. Se me permite só, não, tranquilamente, reforçando aqui essa ideia que é muito importante em economia, da noção da eficiência, que é, em geral, o conceito que a gente tem normalmente de eficiência, o que é? Produzir mais com menos, né? Ele está associado muito à produção. Então, em economia, muitas vezes, a eficiência, como mostrou o exemplo aqui da dinâmica no início da aula, a eficiência advém simplesmente por meio da troca. Então, o que aconteceu? Por meio da troca, cada indivíduo, cada pessoa teve a sua utilidade aumentada, consequentemente, o nível de bem-estar social, que é o bem-estar de cada um somado, aumentou aqui simplesmente pela troca. Então, esse é um conceito muito interessante aqui, ou seja, o bem-estar social aumentou apesar da gente não ter produzido um novo bombom, um novo chiclete. Né? Todo mundo ficou mais feliz, né? Depois que fizeram as trocas, né? De alguma maneira. É um conceito extremamente interessante. Um outro conceito fundamental em direito e economia é a noção de incentivos. Vocês viram que eu estou igual o presidente Lula, fazendo fiz aqui a apresentação toda, mas quase não estou utilizando, né? Porque treinei bastante, gente. A noção de incentivos, isto é, para o economista, as pessoas reagem a incentivos. E, para o economista, o sistema jurídico normativo é um sistema de incentivos. Então, nós, juristas, vemos as leis do ponto de vista absolutamente formal. Não é? Já o economista, não. O economista está vendo aquilo ali como incentivos. Incentivo para fazer isso ou incentivo para fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Dizem que durante o processo de colonização da Austrália, aqueles primeiros degradados que
a Inglaterra mandava para a Austrália, de cada 100 que eles mandavam, só chegavam vivos à Austrália 10. Então, ir para a Austrália já era a pena. Todo mundo preferia ficar nas galés de Londres, horríveis, frias, sujas, cheias de rato, do que ir para a Austrália, aquele paraíso, né? De praias maravilhosas, né? De nativas maravilhosas, né? Aquela coisa toda, né? Tudo que eles sonhavam com de bom no Novo Mundo. Só que isso estava gerando um problema. A Austrália não se desenvolvia. Aí o equivalente ao ministro da Fazenda da época do Tesouro da Inglaterra teve uma ideia. Olha, vamos mudar o sistema de pagamento. Ao invés de pagar por carga, que era uma carga, não sei, beleza, era isso, por carga, eu vou pagar por pessoa viva que chegar na Austrália. Amigo, inverteu imediatamente. Passaram a chegar a 90 vivos. Por quê? Porque os capitães dos navios passaram a cuidar dos seus degredados, né? Essa passou a ser uma mercadoria extremamente valiosa. Então, o cara ia no navio de banquete, comendo bem, descansando, para chegar lá vivo. Não sei se era verdade, mas chegava vivo na Austrália, tá entendendo? Então, os economistas estão sempre observando nas leis quais os incentivos que elas criam, tá entendendo? Enquanto nós, juristas, às vezes não damos muita atenção para isso. E os custos também, né? Por exemplo, quanto custa matar alguém? Para a gente, né? Temos nosso cérebro absolutamente desenvolvido, pelo menos espero que o meu funcione dessa forma, ele tem conceitos morais, religiosos desenvolvidos, seria a minha morte também. Mas para outras pessoas não, pode não ser, tá entendendo? Ele pode calcular quanto vai custar matar alguém. Vai custar, passa a pena de 30 anos, não é isso? A pena máxima. Ele sabe que nenhum juiz condena mais de 21 anos, para não ter um segundo júri. Então ela vai custar entre 18 e 19 anos de prisão. Ele sabe também que nem todo mundo que comete um homicídio consegue ser preso, não é verdade? Só uma parcela menor consegue ir presa. Ele pode, com base nesses dados, matar alguém e assumir o custo de matar alguém. Então o economista pode calcular quanto custa matar alguém. É horrível dizer isso, né? Realmente, mas o economista pode chegar a essa conclusão. Custa X reais em média para matar alguém. Logicamente o cara vai pensar, ficar 5 anos na cadeia, 5 anos eu não vou trabalhar, vou perder isso, vou perder aquilo outro, mas vou assumir esse risco. E vou assumir, de repente, eu posso nem ser preso, porque os bandidos sabem que é difícil, tem o princípio da ampla defesa, tem o princípio da presunção da inocência, tem o princípio do indúbio pro réu, né? Isto é, não é fácil para o Estado, de fato, punir alguém por um homicídio, a não ser aqueles casos mais fáceis, né? Mas no modo geral o troço demora um bocado, não é verdade? Pimenta Neves, por exemplo, está aí solto até hoje, quase depois de 12, 13 anos, né? Talvez ele não tenha calculado isso racionalmente, né? Mas intuitivamente talvez tudo isso passou na cabeça dele quando ele pegou o revólver e atirou na moça, né? Porque jornalista sabe que um monte de